Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Diza, sou seminarista, estou no 4º ano, juntamente com meu esposo. Sou mãe de 2 bebês lindos, a Sofia, de 2 anos e meio, e o Heitor, de 1 ano e 4 meses. E hoje eu fiquei com a responsabilidade de trazer a pregação para vocês, né? Um dos nossos trabalhos finais que precisamos concluir é uma pregação. Confesso para vocês que durante o curso, né, durante essa matéria de homilética que estávamos estudando, por muitas vezes eu pensei em desistir. Conforme o professor Felipe ia explicando os passo a passo, o que tinha que fazer, eu ficava olhando para tudo aquilo e pensava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer isso, é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, Ele já sabia do meu coração, Ele já sabia dos meus medos. E lá, logo na primeira aula, o café perguntou se a gente tinha alguma palavra em mente, que nós gostaríamos de elaborar a pregação em cima dessa palavra, né? E eu já tinha uma palavra. Então eu falei. E foi muito interessante, porque ao longo da matéria, por muitas vezes quando eu pensei em desistir, né, pensei em falar assim, vou ficar apenas como ouvinte, né? Eu lembrava dessa palavra que o Senhor me deu. E essa palavra muitas vezes me fez continuar e persistir, né? Mesmo no meu coração muitas vezes pensando em desistir. E hoje eu queria compartilhar ela com vocês. Eu espero que ela fale ao coração de vocês igual tem falado ao meu, né? O Senhor tem me ensinado muito com essa palavra. E eu quero colocar para vocês uma situação que aconteceu comigo há alguns anos atrás, lá no Camboja, né? Eu e meu esposo somos missionários e moramos um tempo lá no Camboja. E houve um tempo, quando nós estávamos lá, que nós precisávamos aprender o inglês e o Khmer. E em um certo momento desse aprendizado, eu, aos prantos, questionei a Deus. Falei para ele, por que você escolheu? Por que o Senhor não escolheu alguém mais capacitado? Alguém que teria facilidade para aprender a línguas? O Senhor pega uma moça que nunca gostou de aprender inglês e dá essa missão? Eu questionei a Deus por que Ele tinha me escolhido. E Deus, na sua infinita misericórdia, falou ao meu coração que não era sobre mim, mas era sobre Ele, sobre o que Ele poderia fazer na minha vida. E esse momento ficou marcado na minha vida, né? Porque não só nesse momento aconteceu isso, mas na minha caminhada missionária, por muitas vezes eu questionei a Deus por que Ele tinha escolhido a mim. Com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus pecados. E em um desses momentos, questionando a Deus, Ele me deu uma palavra, né? Ele me levou para esse texto, para refletir nesse texto que eu vou compartilhar com vocês hoje. E uma das primeiras perguntas, antes de entrarmos no texto, é: quem é o Deus que servimos? Quem é o Deus que te chamou? Quem é o Deus que te escolheu? Agora nós vamos refletir aqui em Êxodo 4, né? Se você não sabe, aqui em Êxodo 4, tanto Êxodo 3 como 4, ele vai estar falando sobre o momento que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, né? Então, para recapitularmos antes, né? Moisés havia fugido do Egito, né? Já estava há 40 anos fora de lá, porque ele havia matado um soldado quando ele viu o soldado maltratando seu povo e fugiu com medo, né? Ele falou assim, agora vão me dedurar. E uma coisa muito interessante é que quando ele estava lá, ele foi chamar a atenção de um hebreu que estavam brigando e o próprio hebreu falou para ele, o que você vai fazer conosco? Vai nos matar?
igual fez com o soldado, então ele percebeu que o pessoal havia visto aquilo, né? E os próprios hebreus, né, estavam questionando ele. Então, com medo do que poderia vir, ele resolve fugir, né? Então, ele conhece a sua esposa e ali ele casa e vive a vida dele cuidando de ovelhas, né? Mas em um certo momento, Deus se mostra para ele na sarça ardente e fala para ele dos planos que ele tem para Moisés, né? Que ele queria que Moisés fosse resgatar o seu povo, o povo qual ele já não tinha mais contato, né? Deus queria que ele voltasse para aquele lugar onde ele havia fugido. E Moisés começa a dar muitas desculpas para Deus, né? Então vamos entrar aqui nos primeiros versículos do capítulo 4 para a gente entender esse debate que Moisés estava tendo com Deus, né? Tentando fugir daquilo que Deus tinha para ele. Então vamos aqui ler os primeiros versículos do 1 ao 9, que diz o seguinte: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu para você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? E Moisés respondeu: Uma vara. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu para você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a na terra seca. Quando você derramar essa água na terra seca, ele se transformará em sangue, tá? Então vamos parar aqui por enquanto, né? Para entender um pouco desse momento que está acontecendo aqui de Moisés com Deus, né? Moisés está questionando a Deus, mas Deus, como que eu vou mostrar para eles que o Senhor está comigo? Que o Deus deles está comigo? Moisés tinha muito medo que aquele povo não acreditasse nele. Não era um povo que Moisés cresceu junto. Não era um povo que conhecia Moisés, né? Então Moisés tinha muito receio, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim: não, eu estou com você. Através dos prodígios que eu farei através de você, eles vão reconhecer. E aqui temos o primeiro ponto para refletirmos, que fala o seguinte: aquele que te chama te dá autoridade no nome dele. Se o Senhor te chamar para fazer algo, ele vai te dar autoridade. Ele vai mostrar para as pessoas que ele está contigo. E é muito interessante porque Deus mostrou para Moisés aqui que ele estaria com ele. Falou: Moisés, olha aqui, eu tô com você. Eu vou usar de prodígios e sinais para que as pessoas percebam que você está comigo, que você é o meu enviado. E a mesma coisa funciona em nós. Se Deus ele tem te chamado para fazer algo, você precisa acreditar que ele está com você. E é muito legal porque nós vemos essa mesma promessa lá em Mateus 28, na grande comissão.
Porque Jesus fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E no final ele termina concluindo o quê? E eis que estou convosco até o fim. Ele não fala para os discípulos: vai, se vira. Ele fala: eu estou com você. Então, Jesus estava falando o que para os discípulos? Eu estarei com vocês, né? Para mostrar para eles que ele estaria com ele a todo momento. Que tinha um Deus por trás. Que tinha um Deus que estava ali junto para, através da vida deles, mostrar sinais e prodígios, né? Aqui vamos continuar no segundo versículo. No versículo 10, que diz o seguinte: Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e você fará com ele e o dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Aqui nessa segunda parte, vemos Moisés desacreditado. Mesmo Deus mostrando para ele quem era o Deus que estava com ele, ele continua desacreditando. Deus mostrou para ele sinais, Deus mostrou para ele o quão capaz Deus era de fazer as coisas, mas Moisés não estava acreditando, porque ele estava colocando a capacidade dele nele. Falei assim, não, porque eu não posso. Ele não tinha entendido ainda que não era sobre as forças dele, que não era sobre ele. E aqui fica uma reflexão muito interessante para nós, porque Deus tinha se mostrado para Moisés na sarça ardente, né? Deus vinha mostrando para ele que ele poderia fazer milagres através da força do Senhor. E mesmo assim Moisés não estava acreditando, né? E a pergunta que fica é: quantas vezes nós deixamos de acreditar no Deus que nós servimos? Quantas vezes eu e você deixamos de acreditar no Deus que criou todas as coisas? Muitas vezes eu ajo de uma forma como se o Deus que eu servisse não fosse Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra. E aqui ainda tem um agravante, porque Moisés nem tinha todo o conhecimento que nós temos hoje. E nós mesmo tendo todo o conhecimento que temos hoje através da Bíblia, nós não confiamos em Deus. Nós não acreditamos nele. Nós muitas vezes dizemos, não vai ser possível fazer isso. Porque nós não confiamos no Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós tiramos a força de Deus. Tiramos a grandeza de Deus no nosso falar, no nosso pensar. É como se pegássemos Deus e colocássemos numa caixinha, né? Porque aqui nós vemos claramente o quanto Moisés desacreditou de Deus. Ele não estava falando só que ele não podia. Era como se ele estivesse dizendo para Deus, o Senhor não pode me usar. Imagina só, querida, Deus criou todas as coisas
Ele sabe como você funciona, quais os seus limites, quais as suas dificuldades, e você fala para Deus: não, o Senhor não pode me usar, porque eu sou assim e assim, né? E Deus, ele vai ser muito claro com Moisés. Ele vai dizer aqui para Moisés: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo? Né? Então Deus está querendo mostrar para Moisés: Moisés, acorda! Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu fiz o mundo, eu fiz você. Eu te salvei lá naquele dia quando você nasceu. Quando você corria perigo de ser morto. Sabe? Moisés, ele não conhecia profundamente a Deus. E Deus aqui pacientemente, com misericórdia, vai falando para Moisés. Deus vai mostrando para Moisés que ele poderia descansar nele. Que ele era o Criador de todas as coisas. Que ele era o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Que ele deveria lembrar do que Deus fez para esses profetas. Então, queridos, que nós possamos refletir. Será que eu tenho acreditado no Deus que eu sirvo? Como que eu tenho visto Deus? Será que eu tenho confiado nele? Será que eu tenho confiado naquilo que ele tem colocado nas minhas mãos? Não porque eu sou forte, porque eu consigo, mas porque tem um Deus, Criador do universo, um Deus que enviou seu Filho único para morrer por mim, que está ao meu lado. Um Deus que fala para mim: eu sou o teu Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso com Moisés que ele ouve as reclamações de Moisés e age com misericórdia. Fala: tá bom, Moisés, se você precisa de algo, eu vou te dar esse algo para que você possa fazer aquilo que eu estou te pedindo. E Deus, com graça e misericórdia, coloca o seu irmão Arão para andar com ele. A gente vê a graça e misericórdia de Deus. Porque Deus agiu de uma forma que ele viu: tudo bem. Se você acha que você precisa disso, eu vou te dar, mas mesmo assim eu quero que você faça. Porque Deus poderia simplesmente ter ido para Arão, né? E falar para ele: Arão, vai lá e faça. Moisés não quer ir. Mas Deus fala: não, Moisés, você vai. Eu vou colocar Arão para ajudar você. Mas é você quem vai. E é muito interessante porque em vários momentos da nossa caminhada cristã, a gente às vezes se pergunta: mas Deus, por que você não manda ele? Por que você não manda o fulano? E Deus fala: não, eu quero você. Eu quero que você vá. E Deus, com sua misericórdia, ele vai nos dando ferramentas para que a gente vá se desenvolvendo. Às vezes essa ferramenta pode ser uma pessoa que nos ajude, né? Igual foi o caso de Arão. Às vezes pode ser um estudo, né? Igual eu precisei estudar e continuo estudando para aperfeiçoar o meu aprendizado nas línguas. Mas Deus, ele nos capacita. Ele nos capacita. Mas nós precisamos confiar naquele que nos chamou. Nós precisamos confiar naquele que tem nos enviado. Ele não fala vai e você vai sozinho. Aqui na história de Moisés, ao longo da caminhada dele, a todo momento nós vemos um Deus do lado dele. Nós vemos que Deus, ele honrou aquilo que ele falou aqui para Moisés. Em nenhum momento Deus desamparou Moisés. Aqui é uma coisa muito interessante, se a gente retroceder um pouquinho aqui no texto, lá em Êxodo 3:11, fala o seguinte: Moisés, porém, respondeu a Deus:
quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês apresentarão culto a Deus neste monte. Deus estava desde o começo falando para Moisés: Moisés, eu estou com você. Moisés, eu te escolhi. Moisés, eu vou te capacitar. Moisés, eu vou preparar tudo aquilo que você precisa. Agora a pergunta que fica: será que nós temos agido como Moisés? E desacreditando do que Deus está falando para nós? Será que nós acreditamos de fato no que está escrito na Bíblia? Será que quando lemos a Bíblia e ouvimos Deus falar conosco, nós acreditamos? Ou nós ficamos dando desculpa, falando que não, que isso, que aquilo? Eu sei que não é fácil muitas vezes acreditar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? E acredito que para vocês, como jovens, talvez seja mais desafiador ainda. Você está descobrindo quem você é em Cristo. Talvez a sua fé seja nova, né? Você tem uma fé nova, você acabou de conhecer a Cristo mais profundamente, né? Ou você até mesmo conheceu que esse ano, não sei, né? E aí Deus tem te chamado para fazer algo grande. E aí você fala: mas Deus, isso não é para mim. Mas eu quero te dizer essa noite que confia no Senhor, na força dele, não nas forças do seu braço. Queridos, é muito interessante porque ao percorrermos toda a Bíblia, a gente não encontra ninguém perfeito, a não ser Jesus. Pelo contrário, a gente encontra discípulos errando. Davi errou, Jonas errou, entre todos os outros. E Deus, ele quis nos mostrar isso. Já parou para pensar que a Bíblia não é feita de homens perfeitos? Pelo contrário, Deus pegou homens fracos, homens que tinham suas dificuldades, os seus pecados, e ele usa. Ele espera de nós um coração disponível, um coração aberto a servi-lo. Então nós precisamos estar abertos ao que Deus vai fazer, ao que Deus vai falar. Lembra lá no começo, quando eu perguntei para você, quem é o Deus que você segue? É o Deus que conhece o seu coração, o Deus que sabe as suas dificuldades, as suas limitações, mas o Deus que te fez também a imagem e semelhança dele. E isso é muito bom, porque se o pecado não habita mais no seu coração, né? Hoje nós temos a possibilidade de lutar contra o pecado, né? Porque antes éramos escravos do pecado, mas se aceitamos a Cristo, não somos mais escravos desse pecado. E podemos dia a dia refletir a imagem e semelhança do nosso Criador. Podemos dia a dia confiar naquele que nos chamou para servi-lo. E às vezes pode ser em algo simples. Às vezes você tem o desafio na sua igreja de liderar jovens, ou até mesmo apenas de sentar e aconselhar um jovem. Você pode falar: mas eu não dou conta, eu não consigo. E eu quero dizer para você, não é sobre você. Você pode e deve se preparar, né? Mas o Senhor fala: eu estou com você. Uma das coisas mais interessantes na aula de homilética é que o professor ele passa várias regras, né? Várias etapas para a gente cumprir.
Mas uma coisa que ele fala que é o mais importante é que a pregação ela tem que vir do coração de Deus. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, a gente tem que gastar tempo com Deus para entender o que Deus quer que a gente transmita para as pessoas a qual nós vamos pregar. Então, mais uma vez, ele nos convida a estar com ele, a caminhar com ele, a confiar nele. Então, eu espero que essa noite você possa sair daqui confiante mais em Deus, confiante que não foi à toa que ele te mandou para cá. Que não é à toa que ele tem te chamado para fazer algo. Que não é à toa que ele tem te convidado a servir ele com excelência. Talvez você pare e pense, mas Deus não tem me chamado para fazer nada extraordinário. Mas Deus tem nos chamado para glorificar Ele como nosso ser. E às vezes você pensa, eu não dou conta, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil ser a imagem e semelhança dele. Mas lembra o que ele falou? Lembra o que Jesus falou para os discípulos? E eis que estou convosco até o fim. Ele está conosco. Ele nos manda o Consolador, Ele nos manda o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a lutar as nossas batalhas. Então nós precisamos confiar nele, confiar naquele que nos chamou, naquele que nos envia, naquele que vai junto conosco, porque ele não fala vai, ele fala vamos. Então eu quero deixar para você essa noite essa pergunta lá do começo, mas que você possa dormir com ela agora, no final. Quem é o Deus que te chamou? Quem é o Deus que você serve? Será que você acredita mesmo? Ou é algo só inconsciente? Ou você acredita apenas teoricamente? Será que você sonha com a vinda dele? Será que você gosta de estar na presença dele? Nós precisamos acreditar naquele que nos chamou. Não ser como Moisés, que mesmo Deus dando sinais para ele, através da própria vida dele, ele não acreditava. Ele muitas vezes duvidava. Mas que a gente possa confiar no Senhor. Que a gente possa acreditar e saber de fato quem é esse Deus que nos chamou. O Deus que realiza milagres, o Deus que cuida, o Deus que prepara tudo aquilo que nós precisamos. É esse Deus que tem nos chamado. E é isso, queridas. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, que vocês possam sair daqui abençoadas e confiantes naquele que tem chamado vocês para a grande obra. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês.